Boa noite, pessoal. Espero que todos estejam bem. Mais uma vez reunidos aqui no Evangelho do Geafa, hoje, segunda-feira, 21 de junho. Mais um bate-papo aí. Para quem não me conhece, me apresentando, eu sou o Igor. E hoje tenho como convidado aqui o nosso colaborador Marcelo. Bem-vindo, Marcelo. Obrigado por participar aí comigo. Honrado pelo convite, Igor. Vamos fazer um grande bate-papo, tá bom? É isso aí, que é o nome certo, né? Uma conversa, né? Não Isso. temos a pretensão de evangelizar ninguém. Eu falo que é um bate-papo evangelical. Isso. Ótimo, ótimo. Então, pessoal, a gente hoje nós temos um tema mestre definido para esses 3 meses, né, Marcelo? Maio, junho e julho, é isso? Ou é É junho, julho, junho e agosto? Junho, julho e agosto. agosto, desculpa. Isso. Que aqui eu tenho todas as. Vamos lá, hoje a gente. O tema mestre é a lei de Deus, né? E hoje, especificamente, a gente vai falar da lei da criação universal. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a criação e os mundos existentes na nossa jornada espiritual. Tá? Então, assim, já adiantando que é um material extremamente farto, é um material extremamente complexo, né? Tem muita coisa para estudar, muita coisa para falar. Então, a gente aqui nesses 35 minutos aí, 40 minutos no máximo, a gente não consegue destrinchar tudo, a gente vai fazer um resumo, Igor, né? posso adiantar já então? Porque assim o pessoal já faz as suas anotações. Queridos, esse assunto, essa temática dessa criação universal, o ato divino da criação, irá voltar como temática ainda para os meses depois de agosto, tá? Porque o material é muito rico e exige um estudo mais aperfeiçoado. Hoje nós vamos dar pinceladas para despertar em quem está assistindo esse chamamento, porque nós precisamos entender a nossa origem, entender tudo que nós estamos chamando de lei de Deus. E aí nós vamos ver o ato da criação do espírito, o ato da criação do planeta. Então hoje nós vamos focar muito no ato da criação dos planetas, a sua formação. E depois nós vamos estar adentrando com maiores pormenores esse próximo bate-papo que deve ser a partir de setembro. Mas aguardem aí que nós vamos fazer as nossas chamadas, tá bom? Não se aguenta, né? Já está dando spoilers. Mas tudo bem. Hoje é para a gente, quem sabe, aguçar a curiosidade para um aprofundamento de um estudo mais para Isso. frente, né? Então, antes de da gente começar, antes até da gente fazer a nossa oração, eu queria relembrar para todos da campanha de alimentos, né, da campanha de doação que o GEAFA está promovendo, o GEAFA em parceria com a ONG Jovem. A ONG Jovem, nesse último sábado, inclusive, fez um trabalho nas ruas, né, de doação de tanto de alimentos, como de roupas, como de cobertores aí para os irmãos que nesse momento se encontram necessitados e precisam da ajuda daqueles que têm um pouquinho mais. Então, a gente pede, primeiro agradece pela colaboração, as campanhas têm sempre sido bastante frutíferas, a gente tem conseguido arrecadar bastante coisa, dividir bastante coisa aí com quem precisa, e a gente pede que vocês continuem ajudando. Aqueles que precisarem por algum motivo, entrem em contato conosco, seja para ajuda, né, básica, de alimento, enxoval, a gente está participando aí junto com uma pessoa que nos pediu um enxoval, a gente está fazendo um trabalho específico com essa pessoa. Acessem nossas redes sociais, acessem aqui os canais, tanto do YouTube como no Facebook e no Instagram, seja do GEAFA, seja da ONG Jovem, nos acessem, falem conosco e aqueles que puderem ajudar, a gente conta com ajuda porque é o que a gente é uma união de forças, né? A gente é só um intermediário e conta com a ajuda de todo mundo nesse momento tão delicado que é o nosso planeta, né? Nosso Brasil vive nesse momento e a gente sabe que a gente precisa estender as mãos e que a gente precisa ser, como diz o Rony, nosso colaborador, né? Uma unidade.
Então, é isso que a gente precisa nesse momento. Então, a gente agradece e pede que vocês continuem colaborando conosco, fiquem atentos nas redes sociais, a gente vai divulgando e a gente conta sempre com a parceria de todos e com o trabalho muito bonito que todos estão fazendo. Então, é isso. Vamos lá, vamos, nesse momento, fechando nossos olhos, sentindo a inspiração de nossos amigos espirituais, dos amigos de luz que sempre estão conosco, agradecendo a Deus pela oportunidade de falar em nome do Girafa, em nome do bem, em nome de um trabalho de união, falando das coisas bonitas do universo, falando da criação, das leis divinas. É sempre reconfortante estar aqui, estar com vocês, e é sempre reconfortante sentir o amparo da espiritualidade nesse momento. Pedimos luz, pedimos paz, pedimos amor, pedimos harmonia, pedimos muita união e que seja uma semana abençoada, uma semana de progresso, e uma semana em que a gente possa fazer nossa luz brilhar, que a gente possa ser um pouquinho melhor do que fomos na semana anterior. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, então vamos adentrar o tema, senão a gente fica falando e o tempo fica mais curto ainda, né, Marcelo? Então, Sim, infelizmente, nosso espaço é pequeno. eu trouxe o Marcelo aqui porque é o professor do grupo e Professor. ele me deu a missão desse tema e eu devolvi para ele o convite para que ele me ajudasse aí, porque, né, ele tem esse talento aí de ensinar. Então, essa parte da criação, eu que gostaria muito, Marcelo, que você desse sua contribuição, fizesse seus comentários, por favor. Obrigado. Queridos, então, Igor, prazer estar aqui com a gente, podendo discutir. E como eu acho muito importante essa temática, e nós vamos discuti-la depois mais pormenorizada, eu gostaria de dar uma bibliografia para que vocês tenham o prazer de acompanhar algumas coisas e também entender aonde nós podemos chegar. Então, se quiserem anotar, vou falar com calma, que vocês possam anotar, tá? As Origens do Homem e do Universo, Francisco Alves. É interessante esse livro. A Gênese é o livro do Kardec, o último livro que ele fez. Tem que fazer a leitura, tá? A Evolução, do Taylor, é o autor. A Caminho da Luz, do Chico Xavier, pelo Espírito André Luiz, pelo Espírito Emmanuel, que é excepcional. Eu vou citar algumas coisinhas deste livro. Evolução em Dois Mundos, do Chico Xavier, através do Espírito de André Luiz. E este livro, como nada é por acaso, caiu nas minhas mãos esta semana, o Igor vem e faz o convite e o livro chega. Que é engraçado essas coisas. Chama Universo e Vida, lançado pela Federação Espírita Brasileira, do Hernani Santana, que foi psicografado através do espírito chamado Áureo. Gente, esse livro aqui, ele é belíssimo. Ele dá uma aula de história, de física, de biologia, da gente poder entender o que significa esse ato criacional. Quando eu falei para o Igor que veio, né, a gente fazer as leis divinas, nós precisamos entender da nossa origem. O que nós somos, como viemos, que centelha divina é essa do ato do Criador, que não cessa nunca. Deus, ele não para de criar. E aí a gente Deixa eu vai só se te interromper um adentrando. pouquinho, só para facilitar para todo mundo, a gente pode colocar todos esses títulos e essas indicações no descritivo do vídeo. Então, Perfeito. no YouTube, Ótimo. no descritivo do vídeo, a gente pode colocar todos esses livros indicados para o Marcelo, aí facilita para todo mundo. Perfeito. Inclusive, essa referência também vai ser feita nesse próximo processo que nós vamos fazer de estudos aqui também, tá?
E quando nós começamos a observar que o ato da criação, nós, então a gente tem que começar a ampliar a forma de ver. Como é importante nós estarmos abraçados com a ciência. A ciência, diz Kardec, muito sabiamente, que tudo aquilo que ela comprovar, o Espiritismo vai acompanhar, porque é inteligente isso. A gente começa a entender que existem várias criações. Existe a criação espiritual, que somos nós, e a criação física, que é a biologia, o DNA, os estudos. E aí você pega no Evangelho da Marinese e da Regina, que eles fizeram semana passada, várias pinceladas deliciosas de falando dessa história da criação já, do que vem as frases, do que Deus vem nos posicionando como mérito para que o espírito possa evoluir. Tanto que hoje nós vamos pincelar, né? Foi preparado um material maravilhoso para ser discutido da evolução dos mundos, porque há muitas moradas na casa de meu pai. Isso está no Evangelho. Então nós temos várias coisas. Quando a gente começa a observar que o espírito ele nasce para evoluir, por isso que ele passa por vários estágios. E no livro, por isso que eu falei para vocês que tem muitas coisas interessantes. Eu vou citar até aqui porque eu não quero. A essência da frase é importante. Só um minutinho. Está em Evolução em Dois Mundos, do André Luiz. Ele fala o seguinte. Que é assim. Deixa eu ler para vocês. Evolução em Dois Mundos, que não é um livro fácil. Que não é um livro fácil. Isso. Os espíritos. Focado. Os espíritos foram criados simples e ignorantes com a determinação de se tornarem perfeitos. Para isso, necessitam do contato com a matéria. André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, cita que o princípio inteligente, estagiando na ameba, adquire os primeiros automatismos do tato. Nos animais aquáticos, o olfato. Nas plantas, o gosto. Nos animais, a linguagem. Hoje somos o resultado de todos os automatismos adquiridos nos vários reinos da natureza. Assim, no reino mineral, adquirimos a atração. No reino vegetal, a sensação. No reino animal, o instinto. No reino hominal, que é aqui que nós estagiamos hoje, o livre-arbítrio, o pensamento e a razão. E qual é o próximo reino? É o reino angelical. Então, é todo o processo do crescimento do espírito. Então, aqui essa é a visão do espírito. Nós temos a visão da física. Por isso que a gente, quando começa a estudar, né, Igor, a gente começa a ver como que eram os primórdios. O planeta, ninguém sabia que era redondo, então veio toda a ciência, por isso que ela é belíssima, veio comprovando a existência de outros mundos, de outras formas de vidas. Então, nós não podemos dizer que nós somos detentores do conhecimento total. Isso não existe. Tanto que o Espiritismo surge em 1800 e vai pedrada, porque antes ele seria morto ao nascer, porque ninguém daria vazão. Porque por isso a gente tem que entender quem é esse Deus. Foi o que a Regina falou. Nós temos o código de Deus dentro de nós. Essa frase da Regina foi perfeita no Evangelho, que ela falou das leis divinas, das leis morais e das leis físicas. Porque é isso, nós somos códigos. Nós somos pura energia. E nós estamos vindo nessa evolução para que possamos ter total aprendizado dos nossos passos. Quando a gente vai adquirindo no reino hominal, que hoje encontra-se o homem na Terra, em vários processos educandários, a razão. E a razão precisa de livre-arbítrio para poder ser conduzida. Precisa de estudos. Precisamos compartilhar ideias. Precisamos viver em sociedade. Por isso, a gente vai fazer esses debates das leis divinas até o final de agosto, para poder abrir discussões de entendimento, de puras reflexões. Tá? É proposital mesmo, que a gente possa debater fatos interessantes, porque a gente tem que entender que ao personificar Deus, nós colocamos ele, nós criamos intimidade com o nosso Criador, nós temos que entender a obra dele. E a obra dele não se resulta somente numa oração. Ela é ampla. Ela, que nem o Igor fez o convite da gente fazer a solidariedade ao próximo. É um processo para nós.
ele é benéfico a nós. Então, assim, o espírito que está em evolução, em crescimento, ele começa a ampliar a sua forma de ver as coisas, e os julgamentos começam a cair por terra. Começam a cair todas as formas de preconceito, porque você começa a entender as palavras que vão vindo com o tempo e vão solidificando a nossa forma de agir. Então, quando a gente fala que o ato criacional, é a mesma coisa que você pegar, como você tem um feijãozinho colocando algodão e ver a vida nascer. É algo muito prazeroso. Então, o nosso Criador é isso. Ele é um código genético para nós. São os DNAs. O Igor tem um código genético dos pais dele. Porque respeitamos a biologia. Não existe a obra do Divino Espírito Santo por acaso. Existe a obra espiritual, que todas estão congressadas no mesmo ser, que é nada mais que um ser em evolução. Ele precisa de uma matéria, ele precisa de um espírito. E assim nós vamos vivendo em planetas. Os planetas foram criados justamente para que possam ser as moradas desses espíritos. Então, esse trabalho que a gente vai apresentar agora, que eu preparo muito lindamente, é justamente de poder entender. E aí eu vou dar a vez para o Igor, vou só pegar nesse texto aqui, do Universo e Vida, uma coisa que eu achei muito legal, para a gente poder entender como se dá essa transição planetária, não só a transição planetária, Deus sempre agindo. Olha que bacana. Como os grandes espíritos são solidários entre si, também o são os mundos e as humanidades, que eles governam em nome do Criador. Quando Sírius, da constelação do grande Cão, atingiu a posição do sistema de órbitas regenerado, muitos espíritos orgulhosos, rebeldes, que lá habitavam, foram transferidos para a capela. Da constelação de Cocheiro, que era, na ocasião, um sistema de mundos de provas e expiações. No transcurso de milênios, esses degredados, já redimidos, regressaram, sua maioria, aos seus celestes mundos. E aí ele vai contando essa história, dizendo que a Terra também, quando atingiu o processo, a ordem de provas e expiações, trouxe os exilados de capela. Daí você pega a obra dos exilados de capela, que faz a mesma coisa. Ó, esses filhos que eram desejados em capela, quando alcançou o sistema de obras de regeneração, partiram da Terra. Então você vê que tudo é um processo de crescimento. Por isso que a Terra hoje vive essa grande mutação. E por isso que nós temos que contribuir. É esse o convite. Que cada um possa fazer o seu melhor. Esqueça o passado, foi-se. O futuro, não vou sofrer por ele. Estamos dizendo isso. Viva o seu presente, mas da melhor maneira possível, para que possamos ser esse elo maravilhoso entre o Criador e a criatura. É um elo que nós existimos. Tá? E aí a gente vai passar, então, a poder entender o que está nesses mundos e o porquê desse grande chamamento neste momento em que o planeta passa. Igor. É importante, só fazendo alguns comentários do que você falou, da gente entender, porque a gente tem uma tendência que, graças a Deus, melhora com o tempo, mas anteriormente, né, em anos e séculos passados, era uma visão extremamente egocentrista, tanto do homem como da terra, né? E com a medida do conhecimento, a gente foi entendendo, quanto mais a gente conhece, a gente vai entendendo quão menor nós somos diante do universo, né? Porque existem outras galáxias, existem outros mundos, existem outros planetas, existem outras galáxias, outros universos. A gente não tem condição de entender a enormidade disso tudo, até porque a criação ela é infinita, né? Assim como nós somos eternos, a criação é infinita. Ou seja, outros espíritos continuam sendo criados, outros mundos continuam sendo criados, né? E o mundo que já foi criado um dia lá atrás, em algum momento ele deixará de ser necessário, né? Assim como nós somos eternos, mas os mundos e a matéria, ela não, ela vai se transformando, né? Ela vai dando lugar a outras matérias, né? Contribuindo para a formação de outras matérias que sejam mais necessárias para aquele momento e para aquele local, né? Se a gente pode dizer assim, a definição de tempo e espaço ela é muito ampla.
né, no que a gente estuda. Então, a gente precisa entender que isso, como seres, nós somos muito poucos, e como planeta também, né? A gente é uma enormidade de mundos, né? O que você ia complementar? Não, eu só ia comentar isso que você falou agora, que é muito bacana. E quando leia o livro A Caminho da Luz, Emmanuel traz a formação planetária, que Jesus é o nosso governador. E é um livro que a gente se emociona em diversos momentos. Gênesis, né? Feita na Bíblia, que é o primeiro capítulo da Bíblia, que vem trazendo a expressão, e Deus descansou no sétimo dia. O Caminho da Luz vem trazer bem essa formação da Terra. E Jesus, aquele arquiteto maravilhoso que vem construindo, usando o poder da lua, das marés, do ato criacional, e você vai se emocionando vendo. Eu chego a me emocionar muito, porque é muito rico você vê a fusão da sua crença na biologia, na ciência. Que nem a gente se emociona, e claro, vamos nos emocionar, nós estamos vivendo o momento da vacina. É um ato da criação. Criaram uma vacina. Olha que lindo! Foram feitos testes em laboratórios. É a ciência vencendo. E é isso que eu falo. Nós temos que abraçar a ciência. Mas não é a ciência espiritual que eu estou comentando, porque ela tem as suas indagações. São da experiência da ciência física, a que comprova, a que ajuda, a que transforma, que é esse, o ato criacional. Quantas famílias são beneficiadas com os novos medicamentos feitos pela ciência? Quantos seres estão tendo a sua vida melhorada? Por quê? Porque Deus permite que isso aconteça. Isso que é o gostoso. E a gente vai entender nessa transição planetária. Né? Os planetas estão passando por suas necessidades de aprendizado. E isso mostra, né, a condição que a gente tem na Terra hoje. Você falou, dando o exemplo da vacina, que é uma conquista, né? É uma conquista dos homens, inspirada certamente por seres mais elevados, né? E isso explica por que foi tão rápido, tal, enfim. Isso a gente entraria num outro mérito. Mas também a gente entende porque ainda existem irmãos que duvidam, né, dessa conquista humana, espiritual, evolutiva, né? Porque é a nossa condição ainda neste momento de provas e expiações, passando por um momento de regeneração, de ainda termos esses conflitos, né, entre nós Sim, mesmos. sim. Então, E o assim, se a gente progresso analisar, incomoda, né? não, e se a gente analisar, é bom porque faz a gente questionar, Sim, discutir. Isso é bacana, porque aí nós temos que ser também Tomé, né? Cristo teve um Tomé na sua vida, não foi à sim, toa. Ele teve toda a sua equipe, cada um com suas características. E ali a gente vai aprender com cada discípulo dele que eram todos humanos. Então, sim, o perdão existe para isso. Só não dá para ficar batendo na tecla da burrice. Aí a gente começa a ficar irritado também, né? Porque aquela história, nós temos que fazer de tudo pela vida. Essa é a única coisa que Deus nos pediu. Lute pela vida. E aí não temos como fugir. Aí não dá para fugir. sim. Bom, vamos falar um pouquinho então desses tipos de mundos. Antes de apresentar o material, tem algumas anotações minhas para falar um pouquinho, né? Então a gente tem primeiro uma grande divisão, né? Entre mundos inferiores, mundos intermediários e mundos avançados, né? Nos mundos inferiores, a existência é praticamente toda material, né? Então, assim, a moral é praticamente inexistente, é, os espíritos que nesses mundos vivem, eles trabalham praticamente com os instintos, com paixões, né? Não a paixão no sentido do gostar de alguém, né? Da paixão no sentido do sentimento rústico, né? Do sentimento instintivo, né? Já nos mundos intermediários, começa a haver uma mistura, né, entre o bem e o mal, e em determinados mundos intermediários
há uma prevalência do bem, em outros há a prevalência do mal, e isso pode ocorrer em diversos momentos, inclusive do mesmo mundo, né? Com uma prevalência do mal e com uma prevalência do bem aí se alternando, né? Já nos mundos avançados, aí a gente já entra numa vida praticamente toda espiritual. A matéria vai se tornando menos densa, porque tudo é matéria, né? Quando a gente fala da não existência da matéria, a matéria é como a gente entende hoje, grosseira, né? Mas a matéria se torna menos densa e a vida praticamente se torna espiritual, né? E aí a gente classifica os mundos da jornada espiritual humana, né? Porque quando a gente fala de humanidade, a gente tem que lembrar que a humanidade não são só nós, não só somos nós que vivemos aqui na Terra. A humanidade, a gente é uma partícula muito pequena, né? Uma amostragem muito pequena do que a gente chama de humanidade, né? São todos os seres espirituais, todos os espíritos que vivem com uma condição de raciocínio, né? Então, existem diversos mundos em que a gente vai encontrar a humanidade, né? Então, a gente começa a falar dentro da classificação dos mundos, primeiro dos mundos, que eu vou fazer aqui um resuminho rápido, depois eu vou apresentar o material para a gente falar um pouco mais. Então, a gente tem os mundos primitivos, que são as primeiras encarnações da alma humana, né? O mundo de provas e expiações, onde a gente ainda tem a predominância do mal, o mundo de regeneração, onde os espíritos começam onde querer fazer o bem, seguir o caminho definitivo da luz, e começam a encontrar nesses mundos de regeneração uma certa tranquilidade para ir atrás dos objetivos. Ainda há falhas, ainda há o mal, mas é como se fosse ali o final da tempestade, né? Quando o Isso. céu começa a querer clarear, né? É. E a gente chega nos mundos felizes, onde o bem supera o mal, né? Então, quando a gente fala de bem superar o mal, significa que ele ainda pode existir, né? Mas o bem supera o mal, né? E, por fim, a gente tem os mundos celestes, né? Ou divinos, né? Que aí são os espíritos puros, onde somente existe o bem. E aí a gente chega num patamar que é o que a gente busca, né? Onde a gente pensa aí nos grandes avatares, enfim, que são espíritos de extrema luz e de extremo conhecimento, de extremo equilíbrio, de extrema moral, enfim, de extremo tudo que a gente não tem nem condição de entender, né? A gente ainda não tem essa condição, infelizmente. Chegaremos lá, né? Se Deus quiser. Estamos aqui para caminhar, né? E aí, quando a gente ouve eu fiz essa anotação, quando a gente ouve não é ditado, muita gente fala, né? Ainda mais nesse momento que a gente vive tão conturbado, que a humanidade não deu certo, né? Quanto que a gente ouve isso, né? E aí, assim, eu sempre falo que quando eu ouço alguém falar isso, para mim é um grande desrespeito àqueles que estão tentando fazer algo bom, né? Que Sim, já fizeram algo bom, que continuam tentando fazer algo bom. Então, assim, claro que deu certo. A gente não pode falar que não deu certo, porque senão a gente estaria duvidando da capacidade divina. Imagina que a sim. humanidade não deu errado. Então, imagina Deus falando, ih, errei. Isso não existe, né? Isso simplesmente não existe. A gente está num caminho de evolução e voltando, né? Quando a gente fala de humanidade, a gente está falando de algo muito maior do que esses 6, 7 bilhões aí de almas encarnadas neste momento na Terra e e outros tantos bilhões de espíritos aí que vivem no orbe, né? Isso. Então a gente tem que lembrar que a Terra mistura hoje, ela é ao mesmo tempo ela é um hospital, ela é ao mesmo tempo uma prisão, ela é ao mesmo tempo uma região insalubre. Então a gente tem sim muitas dificuldades, né? Qual hospital que não tem pessoas doentes? Qual prisão que não tem pessoas em aprendizado, né? Em qual região insalubre não temos pessoas que não são saudáveis? Então a gente mistura tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem pessoas aqui que já não vivem mais no, na expiação, né? Acho que a Marinês falou isso também no último evangelho, e a gente já tem falado sobre isso. A gente precisa entender que a gente começa a sair da condição da expiação para a condição da prova,
né? Para poder ir entrando no mundo de regeneração, né? Então, deixa eu apresentar aqui o... Igor, antes de você apresentar, só para mostrar para quem está nos assistindo, a grandeza da formação criacional. Olha só que está no livro A Caminho da Luz, do Emmanuel, do Chico por Emmanuel. Olha que coisa rica. Assim, segundo o Espírito Emmanuel, Jesus recebeu o orbe terrestre desde o momento em que se desprendia da massa solar e, junto com uma legião de trabalhadores, presidiu a formação da Lua, a solidificação do orbe, a formação dos oceanos, da atmosfera e a estruturação do globo nos seus aspectos básicos, instituindo os regulamentos dos fenômenos físicos da Terra, organizando um equilíbrio futuro na base dos corpos simples da matéria. O amor de Jesus foi o verbo da criação do princípio. Atingido o momento, Jesus reuniu nas alturas os intérpretes divinos do seu pensamento. Viu-se, então, descer sobre a Terra, das amplidões dos espaços ilimitados, uma nuvem de forças cósmicas, que envolveu o imenso laboratório planetário em repouso. Daí a algum tempo, na crosta solidificada do planeta, como no fundo dos oceanos, podia-se observar a existência de um elemento viscoso que cobria toda a Terra. Estavam dados os primeiros passos no caminho da vida organizada. Com essa massa gelatinosa, nascia no orbe o proctoplasma, e com ele lançava Jesus à superfície do mundo o germe sagrado dos primeiros homens. Eu falo, é lindo você ver como todo esse ato não é uma coisa simples. E foi o que o Igor falou. Então, nós não estamos aqui por acaso, tem que entender o que está acontecendo e por que nós somos importantes. Todo espírito é importante no seu processo. Nenhum espírito é descartável. Queridos, não há espíritos descartáveis. Tá bom? Assim o trabalho de Cristo, né? E a gente fica super feliz quando a gente sustenta uma prova na pós-graduação. Ele só fez isso aí, tudo que você falou. Muito fácil. E é bom a gente ter em mente que a gente está vivendo um momento de que há muitos espíritos com a última chance da encarnação neste planeta. Neste planeta, porque o planeta está evoluindo. Assim como nós evoluímos, os planetas também evoluem. Tá? É a lei, a evolução. Então, assim, a gente está vendo ainda muita bagunça aqui, porque existe um número muito grande de espíritos tem a oportunidade da última encarnação, então a gente está vendo essa turbulência. Mas é importante lembrar que aquele que a gente julga inferior a nós, pode ser que aquele espírito está aqui só para cumprir uma missãozinha final. E a gente ainda tem uma caminhada longa pela frente. Então, cuidado com os julgamentos, muito cuidado com os julgamentos. Sabe aquele irmão que você vê na rua e olha e fala, nossa, coitadinho. Às vezes o coitadinho da história é você. Né? As aparências enganam totalmente. Então vamos lá, ó, só para deixar claro, esse material que eu vou compartilhar aqui não foi um material produzido por mim, foi um material encontrado na internet, tá? Então, para dar os devidos créditos. Então, mas tudo isso é tirado do Evangelho segundo o Espiritismo, da Gênese, enfim, então também não é uma criação de ninguém, além da questão de todo o conhecimento produzido aí pelo Espiritismo e por outras religiões, por outros filósofos, tá? Então vamos lá, espero que dê certo. Desculpa se cortar um pouco, mas também não sou tão bom assim na ferramenta, mas é só para Estamos ilustrar. Em aprendizados. É isso, só para ilustrar, para ficar mais fácil esse nosso resumo, até porque a gente já nem tem tanto tempo mais. Vamos lá. Tá enxergando bem? Eu estou. É sinal que todos vão enxergar, espero, né? Então, a gente tem aí, como a gente estava falando, as diferentes categorias dos mundos habitados, né? Então, como a gente falou ali atrás, né? Mundos inferiores. A existência toda material,
as paixões reinam soberanas, a vida moral quase não existe. À medida que essa se desenvolve, a influência da matéria diminui, de maneira que nos mundos mais avançados a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Nos mundos intermediários, o bem e o mal se misturam, um predomina sobre o outro, segundo o grau de adiantamento em que se encontrarem. E aí vem os 5 tipos de mundos habitados. Então, esse quadrinho, né, que é bem um resumo bem interessante. Então, os mundos primitivos, onde se verificam as primeiras encarnações da alma humana, o mundo de provas e expiações, onde o mal predomina, que é onde nós ainda nos encontramos, né? Mas a gente podia se colocar aí no meinho, né? Entre provas e expiações, assim, no finalzinho de provas e expiações, começando a querer esbarrar no mundo de regeneração. A gente não pode ter um pensamento estanque, né? É importante isso. A gente vai dormir um dia no mundo de provas e expiações e vai acordar no outro no mundo de regeneração. Existe a fase de transição, né? Exatamente. E eu tenho a sensação, vê se você também compartilha dessa sensação. Lá no início da pandemia, existia uma sensação de que era o ponto derradeiro ali do mundo de provas e expiações e que de um dia para o outro ia se encontrar a cura e que todo mundo ia olhar para o outro, se abraçar e viveríamos no mundo Lê do engano, né? praticamente regeneração, né? Pois é. Então, hoje a gente tem uma visão um pouco melhor sobre tudo isso, né? Sobre Sim. essa marcha, essa evolução lenta e gradual, mesmo E é um dentro. grande aprendizado, cada dia mais se solidificando na alma humana. Exatamente. Então, precisa ser tudo lento e gradual, exatamente para a solidificação do conhecimento e dos Isso. ensinamentos, né? E aí vem o mundo de regeneração, onde as almas que ainda têm o que espiar adquirem novas forças, repousando das fadigas da luta. Então, já é uma condição um pouquinho melhor para a gente atingir os nossos degraus de evolução. E aí vem os mundos felizes, onde o bem supera o mal, e os mundos celestes ou divinos, onde é a morada dos espíritos purificados, onde o bem reina sem mistura, né? Pensou que delícia? E aí a gente tem aqui esse outro quadrinho, né? As diferentes categorias de mundos, né? A Terra pertence à categoria dos mundos de expiações e provas, é por isso que a gente ainda está exposto a tantas misérias. Quando a gente está falando de miséria, não é só a condição financeira, a gente está falando de doenças, sentimentos, guerras, conflitos, etc. Né? Isso. E aí a gente tem esse mundos transitórios aí do lado da Terra, né, do mundo de provas e expiações. O que são esses mundos transitórios? A gente vai ver aí no próximo quadrinho, que é bem interessante. Então a gente encarna na Terra, né? A gente está encarnando na Terra. E aí quando a gente desencarna e a gente retorna para a Terra, né? Que aí a gente vem nessa condição já há muitos anos, né? Então o desencarne, a gente vai para esses mundos transitórios, que a gente pode chamar de colônias, né? Eventualmente. Sim. E aí a gente a gente se prepara e a gente retorna para a Terra, né? Então a gente vai buscando com tudo isso o nosso desenvolvimento moral e intelectual. Aqui nós conseguimos entender quando Cristo fala: há muitas moradas na casa de meu Pai. Aí, ó, o Exatamente. espírito nunca fica só. Deus jamais desampara criatura alguma. Sim. E aí são mundos não é bem a definição correta que a gente fala, são mundos próximos à Terra, mas são mundos que estão aqui mesmo, Na praticamente no mesma orbe dimensão. terrestre, né? Na mesma dimensão, enfim. E aí, porque são condições muito parecidas com a Terra, mas num outro grau de evolução, num outro estágio, né? É o espiritual. Exatamente. E aí, quando os espíritos atingem o grau de adiantamento necessário, passa-se para um outro mundo mais adiantado e assim sucessivamente até chegarmos ao estado de espíritos puros, né? Os espíritos que resolvem persistir no mal, que também é uma opção, é o livre-arbítrio, né? Infelizmente não, né? Tudo é certo. Felizmente tem que deixar o mundo onde vivem e vão reencarnar em mundos menos evoluídos, onde haverá mais sofrimento e infelicidade. E aí tem a fotinha dos exilados de capela, exilados da capela, né, que você citou, que é exatamente isso. A gente lembrar que essa condição de capela é uma condição muito importante para a Terra, porque os exilados de lá
ajudaram a Terra naquele momento, um planeta primitivo, um mundo primitivo, a encontrar o seu caminho de evolução. E hoje a gente sabe que a Terra é, na maior parte, habitada por espíritos de fora da Terra, né? Espíritos que vêm de outros mundos, de outros planetas, na verdade, não necessariamente de outros mundos, mas de outros planetas para ajudar nesse progresso. Sim. Aquilo que eu falei, né, a causa das misérias, né, considerar que toda a humanidade não se encontra na Terra, mas uma pequena fração, né? A nossa condição material e moral não é estranha, pois é a natureza da nossa população, né? E aí está falando, né, a Terra como um hospital, uma penitenciária, um pantanal, porque ainda as aflições sobrepujam os prazeres, né? Enfim, mas a gente tem que tomar isso como um ânimo, não como um desânimo. Um ânimo para que a gente possa fazer do nosso mundo, ajudar nesse momento o nosso planeta a evoluir. Acho que a nossa posição como encarnado neste momento é exatamente essa, né? Fazer parte da corrente do bem. Exatamente. Então, nos mundos mais atrasados, os homens são mais rudimentares, possuem a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Os instintos não são temperados por delicadeza ou benevolência, né? Não há noção de justo e injusto. A força brutal é a única lei. Não há indústrias, não há invenções, então o homem se dedica praticamente à conquista de alimentos. É o que a gente tinha nos homens primitivos, né? Se vivia para buscar o sustento diário através da caça, né? E aí, quando a gente vai evoluindo, as condições começam a evoluir junto, né? Então, a forma dos corpos começa a se tornar mais embelezada, mais aperfeiçoada, purificada, né? A gente não tem mais necessidade de doenças, deteriorações do envelhecimento, os sentidos se tornam mais sutis e as percepções se tornam menos grosseiras, né? E, inclusive, o pensamento e a própria maneira de se locomover mudam, né? Você se torna mais leve, enfim, tudo se torna mais fácil, a locomoção e o próprio pensamento. É isso, eu queria mais ou menos deixar, senão a gente vai se estender muito, tem bastante material, né? A gente vive nesse mundo aí de provas e expiações. Vamos falar um pouquinho só para passar aqui dos mundos regeneradores, que é o nosso próximo passo, né? Então é um mundo de transição, né? Começa a haver o arrependimento, começa a se encontrar a paz e algum descanso para que os espíritos possam se purificar de uma maneira mais fácil, né? Mas o homem ainda está sujeito às leis que regem a matéria, né? Comparando a Terra, os mundos são ao momento atual da Terra, os mundos são mais felizes, né? Os sentidos tornam-se menos materiais e menos grosseiros, né? Começa a se ter um sentido de Deus um pouquinho mais evoluído, né? Então, é o nosso objetivo neste momento. Então é isso, deixa eu parar aqui o material para a gente voltar. Para vocês perceberam que tem muita coisa aí, né? A gente deu um resumo mesmo, tem muita coisa para se falar e a gente não consegue mais se estender aqui, porque a gente já passou aí dos nossos 40 minutos, aí o pessoal enjoa da gente também. Vamos encerrar por hoje? Bom, gente, vocês perceberam que é um assunto extremamente importante e que precisamos falar a respeito disso, tá? Então, existe, né, graças a Deus, a literatura espírita avançou bastante para nossa facilidade. Então, nós temos material, vamos deixar no link, alguns indicativos, temos filmes, tem muita coisa bacana que também vamos trabalhar essa temática, tá? Isso aí já é uma promessa, conversei até com o Igor agora, porque é importante nós fazermos esse tipo de discussões para entendermos a nossa origem, o que nós precisamos fazer para modificá-la. Então, fica aí o convite a todos e agradeço de coração, Igor, nós temos tocado nesse assunto e você tem feito um trabalho, uma exposição linda,
que chamou a atenção, parabéns. É assim, eu estou muito feliz de estar participando e obrigado mais uma vez pelo convite. Eu que agradeço a sua brilhante participação para guiar o nosso bate-papo. Obrigado, Vamos em queridos. frente, tem muita coisa para a gente aprender junto. Temos. Então, até a próxima. Boa semana Até a a próxima, todos. queridos. Fiquem com Deus, fiquem em paz, fiquem saudáveis, se cuidem e nos vemos numa próxima oportunidade. Muito obrigado, boa noite a todos.